Deu? Não. Esse é de ontem. Agora. Classe de estudos da Palavra de Deus. Amém. Graças e a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, estamos dando início a mais uma escola dominical, nossa classe temática, onde estaremos estudando a Palavra do Senhor, dando continuidade ao tema que iniciamos na semana passada. Giovanni, fica à vontade para cumprimentar os irmãos e irmãs. Paz, irmãs. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, com o nosso pastor Ismael. E pedimos que Deus nos abençoe nesse dia, neste momento da escola dominical, nos trazendo toda a instrução do Espírito, para que possamos ter uma aula abençoada de entendimento e conhecimento da palavra do Senhor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, Giovanni abençoado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado é o nosso Deus. Não é verdade, meu querido irmão? Bom nós estarmos aqui juntos para aprendermos mais a palavra do Senhor. Eu vou postar agora no nosso Conexão Metodista, nossa classe. Já tem alguns irmãos perguntando, pedindo ali, ainda não postei, né? Vamos lá. Pronto, agora sim. Vou postar dos jovens também, lá no Conexão. Eu tenho esse hábito aí de mandar, né, para as classes ali no nosso grupo. Muito bem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como é bom estar aqui com vocês, para juntos aprendermos a palavra do Senhor, que Deus tem para nós nesses dias. E quero convidar o nosso irmão Giovanni, tem sido um parceirão aqui, agora, né, Giovanni, pelos domingos pela manhã. Giovanni é visual novo, ele depois de adquirir uma nova webcam, para deixar a imagem assim mais bonita, né? Ficar melhor na foto. Ele está com os fones de ouvidos novos ali, agora ele tá ficando fera nisso, viu, irmãos? Daqui a pouco a gente libera e o Giovanni assume de vez. Mas é bom poder estar aqui juntos nessa parceria, né, Giovanni? É bênção de Deus. Com certeza, pastor. O nosso praticamente ex-seminarista, né, Giovanni? Você concluiu a faculdade? Exatamente, a parte teórica do seminário já terminamos, né? Agora a colação de grau em agosto, se Deus quiser, em nome de Jesus. Oh, coisa boa. Amém, né? Então aí agora, amém, né? Daqui a pouco vai estar sumindo. Giovanni, quero convidá-lo para orar com os nossos irmãos e irmãs. Amém? Vamos ter esse tempo de oração. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, antes de mais nada, pela vida. Sim, Senhor. Te agradecemos esse momento ímpar em nossa vida, Pai, em que podemos aumentar o nosso conhecimento sobre a palavra, Pai, sentir o Teu Espírito aquecendo o nosso coração. Sim, Senhor. Nos dando direção, Pai, nos dando discernimento, Pai. Oh, meu aumentando, Deus. Senhor, a nossa sabedoria, Pai, a nossa ignorância, Deus. Senhor, pelas trevas, Senhor, se desfaz diante da luz da Tua verdade, Pai. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Ismael, de sua família, pela minha vida, pela vida da minha família, Jesus, dos irmãos que estão aqui conosco neste momento, sim, Pai, Senhor, de regozijo, Jesus. de alegria por poder ouvir a Tua palavra, Pai. Sim, Pai. Por termos nossos sentidos, Senhor, completos, conectados, Senhor, contigo, Pai. Pedimos que o Senhor conduza, Senhor, a nossa boca, Senhor, o nosso coração Jesus, e a nossa vida, Pai. Para que aqui não falamos nenhuma
coisa insignificante, Pai, que possa nos distrair, Senhor. Mas sim, Amém, seja Jesus. focado, Senhor, na verdade, no Evangelho do Teu Filho Jesus. Ainda assim, Senhor, colocamos diante de Ti a vida de nossos irmãos, o Sim, fortalecimento da Senhor. nossa igreja, Senhor, e que haja paz, Pai, que seja um dia Amém. feliz. Com Teu Espírito, assim oramos. Amém. Glória a Amém, Deus. Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Quero aqui cumprimentar, dar um bom dia para nossas irmãs aqui, a Cristiane Molosso, Solange Lima, a minha tia Bom Sandra, dia. a nossa irmã Rosane Delapiev, também a Gisele Galvão Mendes, né? A esse pessoal querido que já está aqui conosco. Queridos, deixe aí o seu like, compartilhe com mais irmãos e irmãs, para que a gente possa reconhecer você aqui conosco, a Miriam também, né, que está aí com o Giovanni, a Loide. Louvamos a Deus Amém. por suas vidas. Deixe aí o seu like, aquele positivinho, coraçãozinho, deixe um recado, dá um bom dia para os irmãos, para as irmãs, né? E tenha a liberdade de escrever os seus comentários, que nós estamos acompanhando aqui também. Muito bem, quero convidar vocês, amados, para abrirmos nossas Bíblias lá em Isaías, capítulo 35. Para a leitura desse texto, um texto profético, uma palavra de felicidade, de esperança para o futuro, né? É uma mensagem de restauração de Sião, da Sião futuro, ou seja, daquilo que Deus tem preparado para nós como seu povo. Palavra de Deus, palavra sempre abençoada. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eu vou repetir essa parte. Sejam fortes, não tenham medo. Amém. Eis aí está o Deus de vocês. Eis aí está o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por este caminho. Vou repetir essa parte. Mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos do Senhor andarão por ele. Amém. Aleluia, queridos. Amém. Glória a Deus. Caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Né?
Márcia, Miriam, que palavra tremenda de Deus essa que podemos ler aqui, que o profeta Isaías profetiza. E o tema da nossa classe hoje, então, é Deus e você enfrentam a vida juntos, porque onde Cristo está, o medo não prevalecerá. Mais uma vez, glória. Deus e você enfrentam a vida juntos, porque onde Cristo está, o medo não prevalecerá. Amém, Giovanni? Amém, pastor, amém. Giovanni, na semana passada nós tocamos num assunto que eu gostaria agora de a gente continuar e aprofundar. Né? Nós falamos sobre oração, que um dos meios extremamente eficaz e importante para combatermos os nossos medos é transformá-los em oração, não é? Então, como a oração ocupa um lugar importante no combate ao medo, e quando a gente fala medo aqui, vamos pensar também nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações, porque, de certo, nós estamos vivendo hoje um tempo de muita ansiedade, de muita preocupação, por causa do coronavírus, por causa dessa virose, né, que tem sido tão cruel, tem ceifado a vida de pessoas queridas nossas, de nossa família, amigos, e não só isso, aí parece que outras enfermidades se tornam potencializadas e também perdemos por causa de outras doenças pessoas queridas, a gente vê pessoas adoecendo emocionalmente, né, entrando numa depressão, no esgotamento, podemos ir num estresse profundo, enfim, né? Tantas coisas que estão sendo e foram geradas, a gente tendo que mudar os nossos hábitos, né? Eu até tenho brincado que quando passar esse período, né? Não sabemos quando, eu vou ter que buscar o AA, né? Só que em vez de AA, eu vou ter que buscar o MA, mãos anônimas, né? Porque é tanto álcool na mão que a gente usa, né? Então, né? Vicioso, mãos. Né? E desmascarar, né? Porque é máscara para tudo quanto é lugar que a gente vai, né? Já virou parte do nosso vestuário, o pessoal já faz logomarca nas máscaras, já faz máscara colorida, para combinar com a roupa, para combinar, enfim, né? Mudaram muito os nossos hábitos. Não é verdade, Giovanni? Verdade, pastor. Essa questão da oração é uma forma de, no presente, a gente conseguir consolar, né, o nosso futuro, né? Com certeza. Porque o futuro a nós não pertence, né? Pertence a Deus. Mas como perturba as pessoas saber o que vai acontecer amanhã, né? Exato. Inclusive, como o texto que a gente leu anteriormente, fala muito do medo da morte, né? Sim. E essa pandemia, ela vem com tal violência, né, para a humanidade, e que, além dos medos que nós tínhamos antes dela, agregam-se medos terríveis sobre a situação dessa pandemia. Hoje, para o senhor ter uma ideia, é incrível, né? A gente ouve uma pessoa tossir ou espirrar, se apavora. Sim, é verdade. É um terror. Um temor, né? Não sabendo o que está se passando realmente com a saúde desta pessoa e com medo de ser infectado a qualquer momento, né? É verdade. Mas como o senhor estava falando, né? Nós só temos um caminho, pastor. Nós só temos que orar. Claro que preventivamente nos cuidar. Porque Deus nos deu uma capacidade cognitiva e uma capacidade de resposta que vem dele, então nós temos que agir. Sim. Não é verdade, pastor? É verdade, Giovanni, é verdade. Mas uma das nossas armas, que é imbatível, é a oração. Sim. A oração, a crença em Jesus, ela vence qualquer ódio, qualquer medo, qualquer deficiência na nossa vida, né? Como podemos ver, ouvir e falar, né? O que está na palavra sobre a oração. É verdade. Nossa irmã, a Vilma, né? Ali com o Edson, postou um comentário, eu exibi aí. E aproveito aqui, né? Lucimara,
Maria Bissotti, pessoal querido. Nós estamos falando nesse momento agora sobre a arte da oração. Aprenda a arte da oração. Giovanni, eu gosto de citar 3 coisas sobre oração. Como aprender a arte da oração? Primeiro, comece a orar. Segundo, continue orando. Terceiro, não pare nunca de orar. É um exercício sadio. Continue orando e não pare nunca de orar, né? Amém. Assim você vai se fortalecer e a oração vai se tornar parte de sua vida, né? Você vai se tornar uma pessoa que de fato aprendeu a arte da oração. E lógico, eu gosto de dizer assim que olhando para a Bíblia, não existe exemplo melhor de oração do que a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio que esse seria um dos temas que nós podemos abordar também futuramente, viu, Giovanni? Com certeza, bom tema. A oração, né? Algumas dicas importantes sobre isso. E vamos dizer assim, sobre a oração, quando a gente está falando aqui no sentido de combater os medos que batem a porta no nosso coração, eu penso em pelo menos 2 pessoas, né? Poderíamos pensar em muitas outras pessoas, mas eu penso aqui uma no rei Davi. O rei Davi, ele tinha a oração como uma prática constante, realmente, a oração era algo que estava muito presente na vida do rei Davi, e Davi cantava as suas orações, né? As suas orações eram hinos ao nosso Deus. E um dos mais lindos, extraordinários e profundos é o próprio Salmo 23, mas não o único, na verdade. Nós temos muitos salmos. Então, salmos é um lugar na Bíblia também para a gente aprender a orar. Então, nós temos o exemplo de nosso Senhor Jesus e temos o exemplo de muitos homens e mulheres da Bíblia, né? Uma das mulheres que me marca profundamente sobre oração é a Ana, mãe do profeta Samuel, que vai até o templo e se derrama ali na presença do Senhor. Não sai palavra dos seus lábios, mas há uma profunda oração no seu coração. Exato. Que ela traz diante de Deus. Ela derrama o seu coração diante de Deus em oração. Ela move os lábios sem palavra e ela é atendida na oração dela, né? E uma outra pessoa na Bíblia que eu já tenho citado várias vezes é o rei Josafá. O rei Josafá, ali em 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 1 a 6, inclusive, se você puder abrir aí, Giovanni, e ler para nós, eu gostaria que pudesse ser lido, enquanto eu comento aqui, você acha aí. Os irmãos também podem abrir suas Bíblias. Em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 a 6. Né? O rei Josafá, ele tem o seu coração, a sua vida, vamos dizer assim, afrontada pelo medo. Ele recebe uma notícia que é uma notícia temerosa, é uma notícia que vem para causar medo, até pelo despreparo dele e do seu povo para combater aquela adversidade, para combater aquele inimigo que vem. E, às vezes, surgem situações na nossa vida que nós não estamos ou não nos vemos preparados para combater, para enfrentar. Não é verdade? Eu creio que você que está aqui participando conosco dessa escola unical, ou mesmo quem vir a assistir depois, tem situações que você já passou na sua vida, ou que aconteceram na sua vida, que você foi pego, que nós fomos pegos de surpresa, que não estávamos preparados. E aquilo mexe com a gente, né? Dá um aperto no estômago, dá uma secura na garganta, né? Vem aqueles sintomas naturais do medo, e a gente, no primeiro momento, fica até sem reação, né? Nós somos pegos desprevenidos muitas vezes, como aconteceu agora com essa pandemia, né? Ainda que Exato. Muitos pesquisadores já não era tão surpresa para eles, mas para o mundo foi surpresa, né? Então, vamos ouvir a leitura que está em 2 Crônicas 20, de 1 a 6. Você lê para nós, então, Giovanni, por favor? Amém.
Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, Os nomes vieram difíceis, né, Giovanni? a exatamente, a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já Sim. estão em Esazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou jejum em toda a Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém, Amém. amém. Então, viu, Olívia, Celso, queridos, Selma, família, avó, Luzia, amados, esse texto que nós acabamos de ler é de uma profundidade para mim extraordinária. Veja bem, ali o testemunho é que o rei Josafá ele teve medo. Mas como é que ele combateu esse medo? Está bem claro ali, não é, Giovanni? O que foi lido ali? O que ele fez para combater esse medo? Ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor. Como ele buscou o Senhor? Buscou em oração e jejum. Aí nós temos o jejum unido à oração, né? Como disse Jesus para os seus discípulos, tem certas castas demoníacas, vamos dizer assim, tem certos inimigos, tem certas situações que a gente vence com oração e jejum junto. Né? A arte da oração e a arte do jejum. A gente precisa aprender isso, né? E Josafá, ele havia aprendido, ele sabia disso, ele já conhecia esse caminho, né? E ele colocou em prática, e olha que oração linda, profunda que ele faz no verso 6, né? Lembrando, Deus de nossos pais, por acaso, né? E ele vai dizer, nas tuas mãos há força e há poder, e não há quem te possa resistir. Né? Giovanni, você está com a Bíblia aberta aí, né? Lê novamente só o verso 6 para nós. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele está nessa oração, sim, como se a gente pudesse fazer isso, mas ele faz, né? Ele está lembrando Deus, que Deus é Deus, né? É Deus de seus pais, dos seus antepassados, e é o mesmo Deus, é o seu Deus. Ele reconhece a autoridade de Deus, não é tu que dominas, autoridade de Deus, domínio de Deus, e ele está reconhecendo, em segundo lugar, o poder de Deus. Amém. Né? Nas tuas mãos há força e há poder, e não há quem possa resistir, ou seja, não há quem possa enfrentar Deus. Aí tem todo um contexto, e depois o verso 12. Lê para nós o verso 12, Giovanni, por favor. Que é uma outra ênfase na oração do rei Josafá nessa situação toda. Porque às vezes quando o medo bate na porta do coração da gente, a gente fica sem ação, sem saber o que fazer, como lidar. Né? Eu digo assim, às vezes quando uma pessoa, eu já passei por isso, de uma pessoa chegar para me roubar, quando eu era adolescente, estávamos eu e um amigo, e nós fomos cercados por um grupo de outros meninos mais velhos que nós. Um estava com uma faca na mão, outro estava com uma chave de fenda limada, né, pontiaguda, e algumas armas assim, sabe, Giovanni?
e queriam que a gente desse o dinheiro, não tinha nada, a gente era piar, né? A gente tinha ido fazer uma comprinha assim no mercado que tinha perto de casa, a gente estava com essa sacolinha de compra, né? E por fim, eles nem levaram a sacola de compra nossa, sabe? Mas imagina o medo que deu. Você fica sem reação, você não sabe o que você faz naquele momento, né? E graças a Deus, Deus trouxe livramento ali, né? Uma outra feita, eu me deparei com uma situação que eu me vi cercado por cachorro, literalmente falando, né? Estava numa propriedade de nossa igreja e eu desci para falar com o vizinho, e o vizinho que morava numa casinha nos fundos não estava, e os cachorros que ele tinha vieram e me cercaram ali, homem do céu. E eles estufaram aquele pelo deles no lombo, né? Então, quando o cachorro estufa pelo no lombo e mostra os dentes, você se preocupa, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Se eu correr, os bichos vêm atrás e me pegam. Eu ficar parado aqui, eu estou correndo risco, né? A alternativa não foi outra, eu olhei bem os olhos daquele cachorro que estava liderando o grupo e orei. E fiz uma declaração, em nome de Jesus, vai embora. E, Giovanni, eles acalmaram e foram embora. Graças a Deus. Eu andei de ré, vamos dizer assim, sem tirar os olhos dos cachorros, fui andando devagarinho e saí, né? Saí e voltei ali para a nossa sede ali onde a gente estava. Então, o medo, ele leva às vezes a essa situação. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Qual a resposta de o rei Josafá no verso 12? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha aí, ó. Através da oração. A oração, ela levou o rei Josafá a tirar os olhos dessa grande multidão e pôr os olhos no Senhor. Esse é o segredo que nós podemos dizer, revelado através da oração. É isso, viu, irmão Eleni, irmã Edneia, Armando, família que está reunida com vocês. É isso que a oração faz. Quando a gente ora, e ora com o conhecimento adquirido na palavra de Deus, nós tiramos os olhos da multidão que vem ameaçando, ou seja, das ameaças que nos cercam, nos intimidam, nos oprimem, nos pressionam, e colocamos os nossos olhos no Senhor. É isso que a gente aprende com a oração, né? A gente aprende a confiar em Deus, a gente aprende a buscar a solução em Deus. Colocarei meus olhos no Senhor. É aquela palavra de Hebreus, eu não me canso de citar essa palavra, e ela precisa ser bem gravada nas tábuas do nosso coração. Hebreus diz assim para nós que nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Citamos algumas aqui nesse momento. Essas testemunhas, elas servem como exemplo de fé, de uma fé que vence e sobrepuja o medo, e servem também como testemunhas no sentido de que elas observam a nossa própria vida, vamos dizer assim, né? As pessoas que estão ao nosso redor, elas testemunham a nossa fé. E ali o texto diz, né, que nós, desembaraçando-nos de todo o peso, e o medo é um peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, queridos? Né? Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a gente olha firmemente para Ele. Então, como é importante aprendermos a arte da oração. Giovanni, abre aí para nós João 6, dos versos 20 a 21. Por favor. João capítulo 6, versos 20 a 21. Eu creio que temos uma palavra tremenda aí sobre ainda a questão da oração, né? João 6. Isso, capítulo 6, versos 20 e 21.
Ok. Vamos ler? Vamos, pode ler. 20 ou 21? Isso. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Olha aí, ó. Né? Essa é a palavra que Jesus diz para nós. Tem um corinho, um canto diz assim: com Cristo no barco tudo vai. Muito bem, muito bem. Eu não dá para eu cantar, né? Eu não sou cantor. Vamos pedir reforço da noite. Vamos pedir o apoio da Noite, da Miriam aí, de outros irmãos. Aqui, né? E passa o tempo. Olha lá, ela já cantou aqui, ó. Fica bem aqui do ladinho. Glória. Canta, Noite, vem cá. Canta aqui do ladinho, não precisa aparecer, só canta. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Amém. Glória Oh, meu Deus do céu, viu? Se eu não vou pedir para ninguém fazer o positivinho agora, senão vou pôr o positivinho para mim, positivinho para a Noite, né? Mas a mensagem é essa. Jesus diz para eles: não tenham medo, sou eu. E é isso que a gente precisa entender. A gente tem um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus, ele nos liberta do medo. Não é verdade, Giovanni? Amém, pastor. Até inclusive, voltando ao texto do pastor Stanley, Sim. Tem uma parte que diz assim: identifique-se com Jesus e não com seus temores. Isso, perfeito, exatamente isso. Olhe para o alvo, que é Jesus, e não para os problemas, né? Embora Amém. Nós vamos ter que labutar contra os problemas, lutar contra os problemas, né? Mas a sabedoria, a direção de como vencê-los, vem de Deus, vem do Senhor Jesus. Amém, é verdade. E, Giovanni, vamos pensar assim, né? Porque o pastor Stanley Jones, ele dá alguns passos para nós, né? E sim. Eu trouxe aqui, junto com esse Aprenda Também a Arte da Oração, aprenda também a arte do contentamento, de viver de uma maneira contente, alegre, não importa a situação, não importa a circunstância que nós estamos fazendo. Sobre isso, eu creio que uma das coisas importantes que a gente precisa entender e colocar em prática está relacionada a, não importa o que a gente esteja vivendo, o que a gente esteja passando, a gente jamais deve deixar de fazer o bem. Amém. Exatamente. Não é? E tem a ver com a prática de nossas boas obras. Eu sei que você anotou algumas coisas sobre isso e gostaria de compartilhar com a gente, né, Giovanni? Porque são algumas coisas bem práticas que a gente pode fazer que nos ajuda a vencer esses, vamos dizer, entre aspas, medos, porque se nós considerarmos, tirando os dois inatos, são mais de 6.000 medos, quase 7.000 medos, ou ainda mais, né? Como você disse, vão surgindo novos medos, né, Giovanni? E a gente já deve ter passado a Beth. Não é só o medo da morte ou o medo do futuro, né? São tantos medos que às vezes batem na porta do nosso coração. Pode compartilhar, Giovanni, compartilha sobre isso. Inclusive, um dos passos que o pastor Stanley Jones fala, né? Que a cada dia que passa, nós devemos procurar beneficiar alguém, beneficiar uma pessoa, né? Não ficar centrado só no nosso eu, no ego, né? Ou no superego, porque ego que é bem tratado vira superego. Então são as boas obras que nós devemos também lembrar que faz parte da nossa vida, né, cotidiana, como cristãos, como homens de Deus. Né? E é o amor prático, né? Pelo próximo, né?
Amém. O amor que se manifesta através das ações, né? Das Amém. atitudes, do cuidado, da atenção com o outro, né? Porque, Isso. veja bem, pastor, à medida que a gente começa a colocar o bem-estar do outro Sim. sendo tendo um foco maior do que nossos próprios interesses e problemas, Sim. nós passamos a resolvê-los e a curá-los. Com certeza, Através é verdade. da ajuda e o cuidado ao outro, né? É Então nós temos verdade, que estar bem Giovanni. ciente disso, né? E Jesus foi o exemplo, né? O exemplo master de Isso. dedicação de sua vida pelo outro, né? Sim. Então, eu acredito que Jesus tinha os seus problemas, não? Né, pastor? Acredito que Jesus tinha bastante problema. Não eram poucos, com certeza eram muito mais do que os nossos, né? E por pouca coisa a gente chora. Né? Mas Jesus curava multidões. Jesus verdade, procurava o flagelado, o doente, o necessitado e o carente. Então, por que nós estamos sofrendo tanto com essas doenças, pastor, do eu? Porque, na verdade, a gente está se preocupando só com o eu. Comigo, com o que acontece comigo, com o que está na minha volta. E deixe de olhar para o parâmetro fora da minha casa. E aonde que eu vou conseguir a cura, segundo o texto. Amém, amém, Giovanni. Vamos usar uma linguagem muito popular. A gente tem que olhar menos para o nosso umbigo, né? Exatamente, pastor, para chegar no... olhar menos para nós e olharmos mais para o outro. E faz tão bem, né, pastor? Faz tão bem. Olhar para Jesus significa também enxergar o próximo, aquele que está ao nosso lado. Amém. E sermos solidários com as necessidades e os problemas dele. A Miriam postou aí esse texto, esse verso, 1 João 4,8, que diz assim para nós, eu abri aqui, ó, e é uma palavra extraordinária. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse é o 8. E o 18 diz para nós assim, o verso 18. Aqui, ó. Diz assim, ó, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, vai ser mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Tá aí o texto da nossa irmã Miriam, sua amada esposa, né? Sugere para nós aqui, como leitura sobre isso. E é verdade. A palavra diz que nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, e esse amor, ele lança fora o medo. Aqui o texto, ele de uma maneira muito específica e pontual, fala do medo da morte, mas não só o medo da morte, tudo que inclui, né? Todo tipo de medo. E ele nos ensina a amar o irmão, a olhar para o nosso irmão, que é o mais próximo, aquele que está mais perto, e sobre isso, nós pensando aqui nessa prática, nisso que você disse, Giovanni, a cada dia que passa beneficia uma pessoa, ou seja, as nossas boas obras, esse amor prático em relação ao próximo, né? Ou seja, o amor que Deus derrama no nosso coração, transformado em ação. Eu estava lembrando da palavra que está também em Efésios, no capítulo 2, que fala da nossa salvação. Né? A partir do verso 4, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar aos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A gente precisa entender que as obras não salvam.
Mas a salvação que vem, né, como diz aqui, vem pela graça, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, até mesmo isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As obras, elas fazem parte da vida do salvo, né? Elas são resultados desta ação graciosa de Deus mediante a fé para a nossa salvação. Pois está escrito, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para estes atos de misericórdia, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tremendo essa palavra, né? Que acabamos de ler em Efésios, no capítulo 2, versos 4 até o 10. Né? Então, sim, vamos deixar isso, né? Beneficia alguém. Talvez você não pode sozinho, mas junte-se a mais alguém. Busque o auxílio. Por exemplo, ontem, eu vou citar aqui, nós temos alguns irmãos, alguns dos nossos jovens, que saíram à tardezinha, indo para a noite, e foram levar mantas para as pessoas que vivem nas ruas aqui em Foz do Iguaçu, e foram levar também um chocolate quente para eles, para ajudar a combater nesse frio. Eu vou dizer aqui os nomes, né? O Arthur, o Éder, não sei se mais alguns jovens estavam com eles, mas eles foram fazer isso, foram em dois, e Jesus mandou ir de dois em dois, está certo. E eles puderam fazer isso porque outros irmãos colaboraram, ofertando as mantas, isso, aquilo, né? E são coisas que nós podemos fazer. Eu sei que cada um aqui pode fazer algumas coisas, né? E Jesus, através das nossas ações de fé, ele também traz cura. Podemos, como você disse, né, dizer, já estou curado, sim. Podemos declarar isso, porque o nosso Deus é o Deus da cura, e da cura do nosso medo. Portanto, vamos nos identificar com Cristo. Olhando para Cristo, quanto mais olharmos para Cristo, quanto mais caminharmos em direção de Cristo, ou acolhermos Cristo em nosso coração, menos medo, né, Giovanni? O texto que nós lemos aí sobre a tempestade, que a Loide cantou aqui muito bem, e eu tentei cantar, né? Fala justamente sobre isso. Jesus diz, sou eu. Quando eles reconhecem Jesus, a importância de reconhecer quem é Jesus na nossa vida. E Jesus, não tenham medo. E eles recebem Jesus no barco, ou seja, podemos dizer, Jesus se une a eles se unem a Jesus, uma vida unida a Cristo. Vamos colocar o barco ali como um símbolo da nossa vida. Nós estamos navegando, indo para o outro lado, ou seja, o outro lado para a vida eterna, vamos dizer assim. Quando Cristo está nesse barco, está no comando, a gente pode tranquilizar o nosso coração. Não é verdade, meu irmão? Com certeza, pastor. Até complementaria aquela palavra que o senhor acabou de ler em Efésios, com João 16:33, né? Onde Cristo venceu o nosso mundo de temores. Sim. Diz assim a palavra, João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele venceu os nossos temores. Amém? É verdade. Sim. Né? Então, quando a gente olha para trás e aqueles fantasmas que nos assustavam no passado voltam a assustar no presente, nós, na verdade, não temos compreensão da palavra. Não estamos entendendo esse texto de Jesus, essa passagem de Jesus. Sim. Não é verdade, pastor? É verdade, é verdade. Então, esse conflito que a gente tem diariamente, não é um conflito que é debatido num ano e depois só no outro ano. Não, nós temos conflitos diários, temores diários. Mas quando a gente lê essa palavra de conforto e consolo no Senhor Jesus, ele venceu tudo que precisava ser vencido na morte de cruz por nós. Amém, amém. É verdade. Amém. Amém. Giovanni, Pode falar. Sim, pastor.
Então, pode Eu falar. só queria falar aquela equaçãozinha que tem no texto que achei maravilhosa. Segura aí um pouquinho, segura aí a equação. Tá certo, tá certo. Né? Acerca disso, né? Eu sou apaixonado por esse texto de João 16:33. E Amém. se a É gente lindo. olhar assim para o contexto dele, às vezes é o contexto que alguns de nós podemos estar vivendo nesses dias. Jesus está falando com seus discípulos e naquele momento ele está preparando seus discípulos porque ele sabia da sua morte, ele precisava preparar os discípulos. Jesus está preparando os discípulos, inclusive, para o momento em que ele estaria sendo detido, preso e levado. Né? Ele diz Exatamente. assim, vai chegar a hora em que vocês se dispersarão por entre as árvores, né? No jardim, cada um vai para sua casa, e me deixarão só. Ó, a clareza de Jesus, que eu e você precisamos ter, que os nossos amados aqui precisam ter, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Oh, glória, Senhor. E aí ele continua e diz esse texto que você leu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele começa dizendo assim: não temais, no mundo passareis por aflições, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E sobre isso, eu gostaria de dizer assim que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo que está à nossa volta, mas Jesus venceu o mundo também que está dentro do nosso coração. Principalmente. Jesus venceu o mundo interior, para que com ele nós temos vitória interior, nessa luta interior, nesse combate com medo, com ansiedade, com preocupação, com as pressões, com as opressões, com as depressões da vida, vamos dizer assim. E Jesus venceu, então, o mundo exterior, né, que nos pressiona, que nos espreme muitas vezes, que nos oprime. E a vitória de Jesus é compartilhada conosco. A gente pode dizer assim, a vitória de Jesus é a nossa Amém. vitória. Amém? Vamos dizer isso, Giovanni? A vitória de Jesus A vitória de Jesus é a nossa vitória. é a nossa vitória. E Em em nome de Jesus, amém. amém? Em Em Jesus, Jesus nós somos vencedores também. nós Com somos Jesus. mais que vencedores. Amém. Agora sim, vamos para essa equação aí que você citou, a equação da vida. Realmente é uma matemática extraordinária, né? Porque é a matemática que exemplifica isso, né? Que Cristo venceu o seu mundo de medos. E identificado com Cristo, isso é um fato, estamos identificados também com a vitória dele. Amém? Então, Amém. compartilha aí conosco, Giovanni. Olha a equação da vida. É simples, mas com uma grandeza enorme para a nossa vida. Menos Cristo é igual a mais temores. Olha aí. Mais Cristo é igual a menos temores. Oh, Senhor amado. Legal, né? Veja, pastor, que à medida que... É uma proporção, né? À medida que Cristo cresce, diminui nossos medos. Como acabamos de ver no texto. Acabam-se os nossos medos. Então, Jesus... Por isso que tem aquele louvor que eu amo tanto, né? Que eu desapareça para que Jesus... que Jesus apareça para que eu me constranja, né? Que ele cresça para que eu diminua. Isso, assim, os medos... de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua, né? Que texto lindo, pastor. E aí os medos vão fluindo da nossa vida, né? É verdade. Desde que haja fé. Vamos lá, viu, Laís Helena, Lenéia, vamos lá, vamos declarar essa matemática aí que o Giovanni... Hein, Tiana, nossa filhona lá também, hein, Tiana, vamos declarar essa matemática que o papai compartilhou aí conosco, viu, Lorizete? Viu, Juliana e Juliane? Então, as duas aí conosco, né? Vamos compartilhar essa matemática. Como que é mesmo, Giovanni? Menos Cristo é igual a mais temor. Mais Cristo igual... menos temor. Amém. Ou seja, quanto mais Cristo em mim, menos temores em mim. Quanto menos Cristo em mim, mais temores em mim. Então, é importante eu
buscar, e foi o que o rei Josafá, que a gente leu, também fez. Ele buscou o Senhor. E quanto mais ele buscou o Senhor com oração e jejum, menos medo, mais coragem. E essa coragem, se nós continuássemos a leitura aqui de 2 Crônicas 20, vai levar o rei Josafá a tomar posição junto com o povo, com o exército, diante dos seus adversários. Veja bem, humanamente, na lógica, na estratégia de guerra, eles não tinham como vencer aquela guerra contra os meunitas, amonitas, moabitas, esses nomes aí que a gente às vezes tem dificuldade de ler, que não está comum no nosso vocabulário, né? E ele tomou posição para uma guerra, para uma batalha que ele não tinha como vencer. Humanamente, não. O que ele faz? E aí a arte do contentamento. Ele coloca à frente os músicos, os adoradores, os levitas, para louvarem a Deus, para tocarem os seus tambores, os seus instrumentos musicais, e eles passam a adorar. Então, a gente citou aqui a arte do contentamento. A arte do contentamento. Né? Por isso que tem aquele ditado popular, mas esse ditado não deixa de ser uma verdade espiritual. Quem canta os seus males espanta, ok? Mas vamos dizer assim, quem louva a Deus não só espanta os seus males, mas vence os seus males, vence os seus medos, vence suas preocupações. Então, eu quero convidar aqui com o Giovanni, a cada um de vocês, a entrar também e fazer do louvor a Deus mais do que um estilo de vida, fazer realmente um modo de vida, fazer do louvor uma constante na sua vida. Né? Porque Deus habita em meio aos seus louvores. Então, se eu trago a Deus o louvor, Deus manifesta a presença dele, como nós já citamos. É onde Deus está, o mal tem que sair. Onde Cristo está, o medo não tem lugar. Porque o amor de Deus se manifesta e lança fora todo medo, como a nossa irmã Miriam citou ali em 1 João 4,18, né? Como as irmãs estão comentando ali, João 3,30, convém que ele cresça ou diminua, que é a palavra do profeta João Batista, né? Menos de Cristo, mais temores, mais de Cristo, menos temores, aleluia, isso aí mesmo. Amém. Né? A arte do contentamento, como está lá em Filipenses, Paulo dizendo assim, aprendi a arte, fui iniciado nesse segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele descreve as situações e declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma outra versão, uma outra tradução diz assim, tudo posso em Cristo que me dá forças, ou tudo posso em Cristo Jesus que me conforta. Amém? Amém. Tremendo essa palavra, palavra, né? Tremenda, tremenda. O medo quer dominar, tomar toda a nossa atenção, nos capturar e nos manter presos. Mas quando nós olhamos para Jesus e buscamos Jesus, ele não prevalece, ele é que é vencido. Os males são vencidos. Né? E aí a gente pode fazer uma pergunta aqui, reflexiva, para a gente pensar o que tem nos atormentado nos dias de hoje, o que tem nos afligido a alma, o que tem nos preocupado, quais são os motivos das nossas ansiedades, o que tem tirado os nossos sonos emocionais, né, Giovanni? Sim, o que tem tirado os nossos sonos. Tem tirado as pessoas não conseguem dormir. Né? Podemos dizer assim, o que tem tirado o sono, o que tem feito a gente sentar à mesa e na hora de comer, em vez da comida de ser redondinha, parece que ela está cheia de espinho, desce rasgando tudo, não é? Embola no estômago. O que tem causado essas coisas? Vamos trazer isso diante de Deus, né? Senhor, nas tuas mãos está a força e o poder, não há quem possa te vencer. Amém, Pai amado. Né? Uma coisa fácil, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu faço, eu ponho meus olhos no Senhor, eu buscarei o Senhor. Podemos dizer que o medo, ele centraliza-se em si mesmo, né? O medo centraliza-se em si mesmo. A fé em Deus tem
Deus por centro. A fé tem Deus por centro. Deus se torna o centro. Ou seja, tudo mais vai para a periferia. Então, rendido a Cristo, você e Deus juntos podem viver uma vida vitoriosa. Eu creio que isso também é algo importante aqui para nós trabalharmos, né, Giovanni? Indo já para a conclusão do estudo desta manhã, né? Sim. E o nosso horário está chegando no final, né, Giovanni? Fica tão gostoso, né, pastor, à medida que a gente aprofunda a palavra. Porque o tema da nossa aula hoje é esse. Deus e você enfrentam a vida juntos. A minha amada chegou aqui do meu ladinho e ela me mandou esse recadinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui, ó. O que está escrito aí, ó? Não, para mim não consigo ver direito, pastor. Está fora de foco. Que pena, né? Ela mandou um bilhetinho com positivinho dizendo assim: você cantou muito bem. O elogio da nossa levita é coisa para se levar em consideração. Com certeza, né? Ela tem bons olhos, bons ouvidos e um coração enorme. Maior ainda. Amém. Então, eu creio que a gente pode, né, lembrando bem da nosso tema da aula hoje, é Deus e você enfrentam a vida juntos, pois onde Cristo está, o medo não acha lugar, né? Onde Cristo Amém. está, o medo não prevalecerá. Amém, Giovanni? Amém. Pastor, Então, tem um parênteses nessa sua fala que dá para a gente encaixar essa frase do pastor Jonas. Ó. Você e Deus trabalhando em cooperação, você entra com a sua boa vontade e Deus entra com o seu poder. Amém. Que lindo, né, pastor? Você Amém. sabe que esta frase, esta oração, há muitos anos tem sido uma verdade do meu próprio coração, minha. Quando eu estou passando por alguma situação difícil, ou por alguma situação, quaisquer que sejam elas, que precisa ser enfrentada, eu lembro dessa frase aqui, que eu não estou lutando sozinho, eu não estou trabalhando sozinho. Quando eu tenho um desafio, eu tenho algo que eu preciso colocar em prática, eu sempre me lembro disso, eu não estou sozinho, sou eu e Deus juntos. Eu entro com minha boa vontade, Deus entra com o poder dele. Sempre quando eu estou diante de uma situação que eu não me sinto forte o suficiente, eu lembro disso. Eu não preciso ser forte, porque eu sei que aquele que é forte o suficiente está comigo e eu me fortaleço nele. Ele é minha força, ele é meu cântico, ele é minha rocha, ele é minha fortaleza, ele é a fortaleza da minha salvação. Amém, né, Giovanni? E ele vencerá as nossas lutas. Tem uma outra frase aqui que também eu tornei como um princípio para a minha vida. Eu já citei isso em alguns cultos. E diz assim, né? E ele faz esse comentário: já agora, você não está mais sozinho. Se eu estou com Cristo, Cristo está comigo, eu não estou nunca sozinho. Nem estou enfrentando a vida sozinho. Nós estamos enfrentando o futuro com Deus. Como bem disse um sábio, ele cita uma frase de alguém, ele não diz o nome, né? Diz assim: não sei o que me trará o futuro, mas sei quem é que o tem nas mãos. Amém. Como a frase daquela missionária Corre Timbum que eu citei esses dias, né? Entregue um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Confie o seu futuro, amém, mesmo que desconhecido, a um Deus conhecido, que é o nosso Deus, que é o Deus, né? Ou seja, não sei o que trará o futuro, mas sei quem é que eu tenho nas mãos. É Jesus Cristo, e eu confio nele. Amém, Giovanni? Amém. Também confio, pastor, muito, muito. Graças a Deus, né, que a gente pode ter essa fé, né? Uma fé simples, né? Às vezes a gente pensa que a gente precisa ter uma fé grande, mas Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, ainda que pequena, ela é grande o suficiente para transportar montes. Verdade.
esse monte de medo, esse monte de ansiedade, esse monte de lutas, né? De diversidade. Remove o Golias da nossa vida. Remove o Golias de nossa vida. Derruba o Golias. Derruba com uma pedra. Passa por cima dele, né? Amém? Amém. O texto também fala, né? Primeiro a rendição, isso. Depois a disciplina, né? Interessante essas duas palavras, né? Sim. Que ao mesmo tempo podem parecer opostas, mas que se combinam, né? Com a palavra. Sim, sim, verdade. Primeiro nos render aos pés de Cristo, né? Deixar Ele realmente transformar a nossa vida. Depois a disciplina na palavra. Amém, amém, Giovanni. Amém. Tem uma declaração muito interessante que Howard Thurman declara, e eu creio que a gente podia citar ela aqui, né, Giovanni? Sim. Assim, a religião de Jesus nos liberta do medo, do ódio e da decepção, de todas as fortalezas do fraco. Né? O ser humano tem as suas religiões. As escrituras falam sobre a verdadeira religião, que é a religião de Jesus. Inclusive, essa verdadeira religião, ela nos ensina não só a olhar para Jesus, mas nos ensina a olhar para o próximo também, para aqueles que estão à nossa volta, que passam por alguma necessidade. Ela nos ensina o caminho do amor e da fé, né, Giovanni? Amém. Giovanni, quer acrescentar mais alguma coisa, compartilhar mais alguma coisa em relação a esse tema? Só fechando aqui que o texto também trata ali do futuro, né? Sim. Avançando para o futuro, o amor, a presença, a proteção e o seu poder, onde você estiver, ali também estará o Senhor. Ali também está Deus. Amém. Amém. Confiar, né, pastor? Confiar. Sim. Confiar no Senhor, confiar no Evangelho, Senhor Jesus, que nos deixou como aprendizado, como presença e estilo de vida, né? E que todos os males, como o Senhor diz, espanta, né, do ditado, né? Sim. E ainda ele toca no assunto ali da submissão perfeita, né? Quando o próprio pastor conta a história que ele teve problemas, né, também de temores, e enfraqueceu, não se alimentava direito, né? Sim. E aí ele fez uma oração, né? Uma oração bacana que está no texto aqui, que eu acho que eu vou repassar para os amados irmãos e irmãs. Pode repassar, Giovanni. Submissão perfeita. Eis-me aqui, diante de ti, Senhor. Tira-me deste mundo ou cura-me. Amém. Pois não posso mais viver assim. Faça-se em mim a tua vontade. Amém. Amém. E aí ele diz que houve uma voz e que lhe diz isso. Submissão perfeita. Isso. E aí depois é que ele fala, né? Então, primeiro a rendição ao Senhor. Sim. Depois a disciplina e curou todos os seus medos. Amém, amém. Isso é tremendo. Amém. Né? É tremendo. Que sabedoria, né? No trato dessa frase, né? Dessa oração. Isso me traz à memória a própria oração do Senhor Jesus, né? Diz: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Submissão perfeita. Amém. Oh, glória. Isso. Ou seja, perfeita. Estamos debaixo de uma missão, a missão é de Deus. Submissão é estar vivendo a missão de Deus para nós. Palavra tremenda, hein? Palavra abençoada. E hoje, pastor, eu vejo com uma grande dificuldade, mesmo no meio cristão, essa submissão perfeita. Precisamos resgatar isso, né, Giovanni? Até é um bom tema para algumas aulas nessa escola. Existe uma linguagem que alguns usam e não deixa de ser um fato,
É um fato que hoje nós vivemos uma igreja, ou uma parte da igreja vive de uma maneira muito antropocêntrica e não cristocêntrica. Exatamente. É o ser humano no centro, não Cristo no centro, né? Exatamente. É uma fé voltada para si mesmo. Os cânticos, é interessante, a gente pode fazer essa avaliação em cima de alguns cânticos. Quando nós vamos louvar a Deus, os cânticos, eles nos levam para Deus e trazem Deus em nós, ou falam mais de nós, né? Já percebeu isso? O que está dando holofote hoje é aquelas canções em que todas as benesses vêm para mim. Ou seja, o nosso louvor, Cristo está no centro do nosso louvor, nós estamos no centro do nosso louvor. É algo para a gente refletir, né, Giovanni? E tem a ver com isso, submissão perfeita. É Cristo no centro. Né? É o que ele está dizendo aqui, né? É primeiro a rendição, depois a disciplina. Onde está Cristo, o temor não existe. É quando Cristo está no centro da nossa vida. Aí existe a vitória, né? Amém? Amém, pastor. Sabe, pastor, eu sou fã de, quando iniciaram os louvores na igreja, pelo menos um hino. Opa! Um hino da harpa. Já cantaram um, né? A gente está desafiando. Nós estamos reorganizando o ministério para que isso se torne possível. Isso é muito bom mesmo. E é o verdadeiro louvor, né, pastor? Amém. Então, Giovanni, nós podemos dizer assim, né? Vamos avançar para o futuro. O amor, a presença, a proteção, poder de Deus em nós. Amém. Né? Amém? Amém, pastor. Muito bem. Vamos enfatizar o nosso tema de hoje. Você, Deus e você enfrentam a vida juntos, onde Cristo está. O medo, o temor, ansiedades, preocupações não prevalecerão, né? E onde Cristo está, não existe temor. Também está saudando o pessoal aí com a graça e a paz. Nós vamos orar neste momento, viu, Rosana? Viu, Vera, Ximene, pessoal que tem estado aqui conosco, nós vamos orar nesse momento. Essas irmãs e irmãos queridos que estão sempre conosco. Isso. Meu querido irmão Giovanni, eu vou convidar você a orar, depois eu vou orar também. Amém? Amém. Vamos orar. Glorioso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela expansão do entendimento no nosso coração, Senhor, de tudo que foi dito, ouvido e falado, Senhor. Principalmente, Senhor, sobre os textos que lemos, Senhor, sobre a Tua sabedoria que vem do alto. Te agradecemos por ter tornado nosso dia melhor, Pai. Amém, obrigado, Jesus. Também te pedimos que o Senhor torne a nossa semana melhor e que possamos, como está dito na Tua palavra de hoje, Pai, que possamos olhar para o nosso próximo, Senhor, para que possamos também praticar mais o benefício ao outro, Pai, não vendo somente o nosso lado, os nossos problemas, Sim, Senhor. Assim também que a gente possa curar os nossos medos e os temores, Pai. Primeira coisa, Pai, em primeira mão, olhando para o foco, o nosso alvo, que é o Senhor Jesus, amparados pelo seu amor, pelo seu sacrifício, Senhor, e pela sua redenção, Pai. Amém, que nos Jesus. Permitiu estar aliançados novamente como filhos que somos, Senhor. Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser o nosso melhor amigo. E hoje está conosco e sempre colocando no nosso coração, Senhor, o bem-estar do Teu povo, Pai. Sim, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada casa, cada família neste domingo, que as famílias possam almoçar juntas, que elas possam Senhor. orar Amém, juntas, Jesus. Pai, como diz o texto de Isaías, quando Josafá chamou a congregação de Jerusalém, Judá, assim também que os sacerdotes de suas casas possam chamar a congregação de suas famílias. Amém, para Jesus. clamar, para louvar e para te adorar, Paizinho. Amém, Obrigado Pai. pela essa tua palavra, que a tua palavra é como espada cortante dos dois lados, Pai.
Sim, Assim Senhor. sabemos que há discernimento entre as coisas da carne e as coisas do Espírito, Senhor. Amém, Pai. Agradecemos pela nossa comida, Pai, pelo alimento que será servido daqui a pouco, Senhor, pela vida de nossas esposas, esposos e filhos, e te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deixa mais ávidos pela Tua palavra, e pelo Sim, regozijo, Senhor, de Senhor. estar com os nossos irmãos em comunhão hoje. Em nome de Jesus, amém. Sim, Pai, nós te damos graças por este amor com que o Senhor tem nos amado, e por este Amém, mesmo Senhor. amor que o Senhor derrama em nossos corações, e nos torna Obrigado, Pai. possível te amarmos de todo o nosso coração, toda a nossa Obrigado, alma, força, entendimento, e de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, também te damos Amém. graças por tua presença que nos guarda, que nos protege, e porque assim, com a tua presença, o Senhor nos dá a paz. Obrigado, Pai, Amém. por esta paz, Obrigado, porque Pai. com ela o Senhor guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Sim, Sim, Paizinho Pai, amado. obrigado porque o Senhor nos protege com o seu poder. Em E nome onde o Senhor manifesta o teu poder, Pai, o mal não prevalece, o medo não prevalece. Oh, glória, Pai, Senhor. nós te damos graças, porque sem ti não podemos dar sequer um passo, mas contigo, Senhor, Verdade, Senhor. conosco nós podemos dar os passos e sabemos que tudo quanto vier ao nosso caminho, contigo nós juntos enfrentaremos e facilmente Amém. venceremos. Pai amado, É o que nós cremos, Senhor. oramos agradecidos e invocamos a tua bênção, Obrigado, seja Pai. sobre cada um dos irmãos e irmãs, a bênção de nosso Sim, Deus, Pai. do Pai, Em do nome Filho de e do Jesus. Espírito Santo. Amém. 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 Que Glória a debaixo Deus. desta bênção haja cura emocional, psicológica, haja cura física, que o Senhor te Sim, cure, que o Paizinho. Senhor te liberte, que o Senhor te salve, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças Glória a Deus, né, Giovanni? Deus maravilhoso, amado. Amém. Deixamos um abraço aqui, né, para essa turma querida. Deixa eu pôr o óculos de novo aqui para eu ler os nomes melhor. Não, que não dá para ler, mas aqui fica melhor, né? Um abração aqui para a Rosana, Querida para Rosana. Miriam, para Gisele, deixa eu ver, para Márcia, Maxi, para tia Sandra, para minhas primas aqui, Luci, Vera, Amém. quem mais está aqui? Para Miriam, já falei, né? Deixa eu olhar aqui Amém. nos corações para Tiana, para Lorizete, para Juliana Zorek, para Juliane Gonçalves, para Vilma, para o Edson, para Miriam, né? De novo aqui, para Cristiane Molossi, né? Um grande abraço aqui também para Vera Camargo, para Ximene, para Laís Helena, para Lenéia, para Eleni, para Olívia, para o Celso, para a família dele, para o pai dele, né? Para a Selma, para o Roberto, para a Luzia, para a Sabrina, para essa turma toda. Você que está aqui conosco, deixa um oi aí, deixa um coraçãozinho, deixa um tchau, né? Para a gente poder saber que você estava aqui. Porque nem todos aparecem na nossa página aqui, né, Giovanni? Sim. Nesse... É que nós estamos nos dois sistemas, né? No screen. Isso, exatamente. Aí, ó, o povo está se manifestando ali, ó. Muito bom, muito legal. Povo querido, logo, logo estaremos na aula presencial nos aglomerando um pouquinho. Sim. Ô, pastor, chegou meu cafezinho aqui, pastor. Oh, coisa boa, o meu tá aqui, ó. Aqui, um bom café a todos, queridos irmãos e irmãs. Isso. Mas eu estou admirado, Giovanni, de você estar aí sem a cuia. Pois é, pastor, eu ando meio paranaense, sabe? Eu estou tomando chimarrão só quando a esposa faz. Estou meio preguiçoso para essas coisas. Não, ali, vem de Deus. Deise Romero também ali conosco, minha querida, um abraço. Jesus abençoe. Então, você está virado num paranaense, Giovanni.
Bem paranaense, pastor. Graças a Deus. Esse estado que me acolheu e eu amo de paixão. Amém. Vamos ver essa semana a gente toma um chimarrão juntos, né? Você leva a tua Não tem cuia nada. e prepara a minha que está lá, que foi um presente seu, inclusive, né? Sim, Numa lá das no gabinete. idas e voltas do Rio Grande Amado. Com certeza. Terça-feira eu tô lá lembrado? preparando nosso chimarrãozinho. Tô Isso lembrado. aí. Tô com o maior Isso aí. carinho. E convida a dona Miriam para ir junto. Então, vamos Convido sim. aproveitar Obrigado, aqui, pastor. irmãs, nós estamos tendo oração presencial na igreja para as mulheres nas quartas-feiras, com a Loide, com a Tatiana, às 18h30, tá? E, irmãos, nós temos oração presencial dos homens nas segundas-feiras, às 20 horas. Venha orar conosco, vamos nos Amém. unir. Bem. Ali a gente aprende a orar junto, aprende a adorar junto. E essa segunda será especial, né, pastor? Vai ser especial segunda-feira. Convidamos todos os Vai irmãos. ser especial. Giovanni, alguém está postando aqui, ó. Olha aí, ó. Sim, pastor. Eu estou aberto aqui no Face que eu abri agora, e tudo que eu estou dizendo ele está escrevendo. Ele tá tipo aquelas letrinhas quando a gente conversa na televisão. Isso, está ativado aqui, ó. Mas que tal, hein? Caption. Isso é tecnologia de última ponta. Isso. Não sabia que isso estava acontecendo, não. Mas muito bem, Giovanni. Vamos deixar os nossos irmãos preparar os almoços, Amém, né? pastor. Bom Nós domingo também. a todos. Culto Amém. presencial Deus hoje às abençoe os 19 horas, culto de celebração da ceia de Nosso Senhor Jesus. Vamos juntos Amém. comer da Santa Estaremos Ceia. lá. Quem não puder ir no presencial, prepare em sua casa, né? Oh, meu Deus do céu, o pãozinho com o cálice, com suco de uva, para a gente comer juntos, tá bom? Estou Amém. encerrando aqui. Giovanni, fica aí mais um minutinho. Eu estou encerrando aqui, tá bom? Amém.